Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte. Nós vamos ler a carta toda, depois nós vamos destrinchando ali o que Deus quer falar conosco hoje. Diz assim, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho por ti o tolerares, tenho contra ti que o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e de todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas, o quê? Obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não a conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-te-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regueirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz o quê? As igrejas. E aqui nós temos a igreja de Tiatira. Agora você conhece o que aqui foi a carta para a igreja de Tiatira. Você pode ver que entre as 7 cartas, esta é a carta mais longa, que deu maior extensão de comprimento que Deus queria falar com eles. E ele começa dizendo que era uma igreja de quê? Vocês lembram? Era uma igreja cheia de o quê? De serviço. Ele vê que ele fala, ó, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras foram mais do que as primeiras. Então eles estavam fazendo mais, não estavam? Sim ou não? Então eles estavam fazendo coisas ainda maiores. Mas, certo detalhe, é que nós temos que olhar para este episódio aqui dessa igreja de Tiatira. Eles estavam fazendo mais, mas a ideia principal de cada um de nós é como estavam fazendo. Não é você fazer mais, mas é como você faz. Não é o ato de você vir na igreja adorar a Deus, mas é como você o adora. É como você o busca. Que ele fala, olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo, eu conheço aquilo que você está fazendo, eu conheço tudo isso. Mas tem um problema. Você tem tolerado o espírito de Jezabel aí dentro. Você tem tolerado algo que não deveria estar aí dentro. Porque o espírito de Jezabel vem para fazer o quê? Para nos tirar do caminho de Deus. E ele vem de uma maneira, muitas das vezes, praticamente todas as vezes, muito sutil. Porque é o falso engano. Porque para muitos acham que estão fazendo certo, mas estão totalmente enganados. É você achar que está na direção certa, você achar que está fazendo aquilo que Deus mandou, mas o Espírito está te guiando para outro local, para longe de Deus. É isso que esse Espírito faz. Ele te engana. Ele tenta a todo custo tirar você do caminho de Deus. E é por meio do engano. É por meio das coisas que para nós, fala assim, não, mas isso não tem nada a ver. Isso aí não tem problema nenhum, você pode fazer. É só você continuar buscando a Deus. É só você continuar, você pode fazer o que você quiser, mas somente vai lá no domingo na igreja e continue buscando a Deus. Tem gente que não é assim que fala? É o Espírito tentando fazer o quê?
tirar você e me tirar do caminho que Deus tem para cada um de nós. E é coisa sutil, é coisa sutis, coisas poucas que nós às vezes passamos despercebido, mas nós continuamos fazendo a obra de Deus. Nós continuamos fazendo aquilo que nós achamos que Deus quer para cada um de nós, mas de uma maneira totalmente errada. São as pequenas mentiras que vão mudando todos os caminhos. Você lembra de Abraão? Lembra? O pai da fé, não é isso? Não foi Abraão, o pai da fé? Foi ou não foi? Você lembra quando ele chegou no Egito? Lembra da história de Abraão quando ele chegou no Egito? O faraó viu aquela mulher bonita, que chamava o quê? Sara. E Sara era o quê de Abraão? Mulher, não era? Mas também era o quê? Meia-irmã. Vocês lembram disso? Mas o que ele falou para faraó? Que era o quê? Meia-irmã. Ele estava mentindo? Não, não era meia-irmã. Mas o cargo principal dela era o quê? A partir do momento que ela casou com ele. Era esposa de Abraão. Mas ele, achando que poderia acontecer alguma coisa contra ele, ele fala o quê? Meias verdades. Olha, não, é minha irmã, minha meia-irmã. Então você pode possuí-la. Até que algo grave aconteceu e o próprio faraó, tempos depois, falou: o que você está fazendo com isso aqui? Você mentiu para mim? Ele mentiu para muitos? Não, é minha irmã. Mas o que estava acontecendo? Ela, na verdade, era esposa dele. E muitos começam nessas pequenas situações. É as meias verdades. É aquilo que vai distorcendo o Evangelho de Cristo. É aquilo que vai distorcendo a palavra de Deus. Vai colocando uns inverdades dentro da palavra de Deus, aquilo que Deus não disse. E as pessoas começam a criar teorias, começam a criar situações, que tudo isso faz o quê? Nos afastar do caminho do Senhor. É tirar você desse caminho, é tirar você do seu objetivo, que é estar adorando a Deus, que é estar buscando a Deus, que é estar se entregando a Deus, mas sempre vem essas situações. Na situação ele falou: não, é minha irmã. Então você pode, ele com medo da situação que poderia acontecer com ele, falando que era esposa, ele fala: não, é minha irmã. E aquilo ali aconteceu algo contra o faraó que ele não esperava. E no final de tudo ele ainda fala: Abraão, ore por nós, porque a mão de Deus está pesando, a coisa está acontecendo. O que não deveria estar acontecendo agora começou a acontecer, por causa de uma mentira, que para muitos não seria mentira, apenas uma meia verdade, algo que não teria tanto peso, mas você vê que pouca coisa mudando a situação pode afetar você gravemente. É as situações que para nós não tem nada a ver. Eu posso continuar fazendo, eu posso fazer isso não me afeta em nada, porque eu continuo fazendo o que Deus me pediu. Eu estou lá todo domingo buscando a Deus. Mas às vezes é um pecado que nos tira do caminho de Deus. Muitas vezes estão perdidos em situações que não deveriam. Muitas vezes estão com o coração machucado, magoado, mas não pede perdão. Mas acho que só o ato de vir para a igreja, eu estou bem. Eu estou adorando a Deus. Mas Deus fala o quê? Eu quero os adoradores que me adorem em espírito e em verdade, com o coração quebrantado, com o coração disposto. Mas uma pessoa que está machucada, está ferida, ela está com o coração quebrantado e disposto? Ela não está. Ela está com o coração em outro lugar e não entregue totalmente a Deus. É assim que nós pensamos. E hoje o que mais tem por aí é pastores que falam, que dizem, que seguem outras coisas menos o que diz a palavra de Deus. É outros que somente querem a igreja cheia porque podem falar o que quiserem, pode fazer o que quiser, você pode ser o que quiser, mas venha no culto. Venha aí, seja o que você quiser, mas sempre o que Cristo falou para nós, nós temos que melhorar dia após dia, nos quebrantar, nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que nós sejamos cada vez mais próximos de quem? De Cristo. É isso que Jesus deixou para nós.
É quando você deixa a mentira de lado e começa a viver aquilo que Deus tem para você, começa a viver a verdade. Mas aquilo vai acontecer alguma coisa contra mim se eu falar a verdade. Isso mesmo. Não fale a verdade. É melhor, o dicionário que fala, né? É melhor ficar vermelho um dia do que amarelo para toda a vida. Ele tem esse ditado com ele. Porque as situações são assim. Abraão poderia ter dito a verdade no início? Poderia. Mas ele falou o quê? Não, é minha meia-irmã. É o Espírito tentando te enganar, te colocar. Porque se nós temos o quê? Tolerado esse espírito de Jezabel. Nós temos tolerado. Nós temos deixado ele enraizar na nossa vida. E nós fazemos assim. Nós continuamos seguindo nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Porque nós estamos indo na igreja. Mas nós estamos cada vez mais o quê? Distante de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas estamos cada vez mais o quê? Distante de Deus. Nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Mas como eu estou fazendo? Qual é a maneira que eu estou fazendo? Qual é a maneira que eu estou buscando a Deus? É com o coração limpo, um coração purificado, um coração que quer cada vez mais se entregar a Deus? Ou eu faço de qualquer maneira, de qualquer jeito? Você vê que ele fala, olha, vocês começaram e as tuas obras, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então coisas grandes vocês estão fazendo, coisas maravilhosas. Mas, e o seu coração? Que ele fala, Deus sonda os o quê? Os corações. Ele fala, olha, no versículo 20, vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Olha o que ele está falando aqui, coisa interessante. Ele está falando, olha, você tem tolerado para enganar quem? É para enganar quem? É para enganar o pessoal que está lá no mundo já perdido? Não, ele está falando o quê? Enganar quem? Os meus servos. É para enganar aquele que se diz fiel a mim, é para enganar aquele que está na igreja buscando, é aquele que está ali que é membro, aquele que é servo de Deus, aquele que está se prostrando diante de Deus, mas ela está tentando fazer o quê? Enganar a cada um de nós. Os outros que estão lá fora estão enganados, mas ela está tentando enganar a cada um de nós que estamos buscando servir a Deus com excelência. E é com pequenas situações que você vê que fala, olha, para que não se prostituem como nos sacrifícios da idolatria. É o ato de você fazer o que você bem entender, que eu fazer o que eu bem entender, coisas que eu não poderia estar fazendo, mas eu faço. Mas eu chego aqui no domingo, 10 horas da manhã, bonitinho, paletó. Ô Senhor, nos abençoe, o Senhor ore por nós, o Senhor pode me abençoar. Deus vai abençoar desse jeito? Não, porque eu estou fazendo somente uma idolatria. É somente um ídolo para mim. É somente um Deus qualquer. Eu não estou levando totalmente a sério a minha vida com Deus. Eu estou andando por outros caminhos e esquecendo de andar em totalidade de vida com Deus. E ele continua dizendo, olha, e deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Essa é a pior parte. Porque muitas vezes Deus está nos alertando, Deus está nos avisando, Deus está falando conosco, olha, eu tenho um caminho bom para você. Deus avisa ou não avisa? Deus avisa ou não avisa? Deus mostra, Deus orienta, Deus guia você. Se você pedir para Deus te guiar, Deus te guia. Deus te mostra o caminho que você tem que andar, Ele vai mostrando para você, abrindo caminhos que você jamais imaginou. Mas se você não optar por não fazer, é uma escolha de cada um de nós. É uma escolha minha, é uma escolha sua, andar no caminho que nós queremos andar. Eu posso escolher não andar no caminho de Deus. Eu posso escolher não estar aqui. Eu posso escolher não vir na igreja. Eu posso escolher o que eu quiser. É o livre arbítrio. Eu só não posso escolher entrar no céu. Você pode querer, mas chegar lá, você não vai entrar. Nós escolhemos. Deus deixou e falou, olha, vocês têm seu livre-arbítrio. Por isso que Ele está falando, olha, dei tempo para que você arrependesse. Dei tempo para que você mudasse. Dei tempo para você perdoar. Dei
tempo para você largar a mentira. Dei tempo para você mudar a sua vida. Mas você quis? Você aceitou? Ele está falando. Se nós se arrependermos dos nossos caminhos, se nós se arrependermos dos nossos pecados e começar a escolher andar no caminho do Senhor, você pode ter certeza que a sua vida irá mudar. As coisas irão acontecer na sua vida que você jamais imaginou que poderia acontecer. Mas Ele procura pessoas que adoram Ele em espírito e o que mais? Em verdade. Seguindo a palavra de Deus e não o que os homens dizem a respeito. Lembra que eu falei para você? Tem muitos pastores por aí agora que falam o que as pessoas querem ouvir. Mas sempre faça o quê? Pegue a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Veja que se o que está falando está na Bíblia. A Bíblia é o seu manual de vida. Tudo que tiver na Bíblia você pode fazer ali, porque ali é que Deus vai te instruir, te mostrar e falar para você, olha, vai por aqui, vai por ali. Sempre siga o que a Bíblia diz. E você vê que ele continua dizendo, eis que porém não há câmbio sobre os que adulteram, com eles virá grande tribulação e não se arrependesse das suas obras. E ferirei da morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só que coisa interessante. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente, o que mais? E os corações. Lembra que eu falei? Ele está falando para alguém que está lá fora. É para alguém que está lá fora no mundo? Não, né? Ele está falando aqui o quê? Para onde? E todas o quê? Lembra que ele falou que todas as igrejas. E nós somos o que aqui hoje? Nós somos igreja do Senhor. Quando nós reunimos, nós formamos aqui uma comunidade, uma igreja, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para se entregar a Deus. E nós somos igreja do Senhor. Ele está aqui dizendo, olha, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações. Ele está sondando a nossa mente e o nosso coração. Dia após dia, hora após hora, segundo após segundo. É por isso que ele não olha a aparência, ele olha o quê? O coração. Ele está falando, olha, eu sei que darei a cada um de vós segundo as suas obras. Lembra, eles faziam coisas maravilhosas, coisas grandes. Eles faziam ainda mais agora do que eles eram no início. Porque muitas vezes nós somos ao contrário, né? Nós começamos com todo vapor. Não, eu quero mais, eu quero fazer coisas boas para Deus. Nós começamos bem. Depois vai passando o tempo, nós vamos desanimando, vamos deixando as coisas de lado, vamos deixando de fazer as obras de Deus. Mas você vê que a igreja era diferente. Ela estava fazendo ainda mais coisas do que era no início. As obras delas estão cada vez o quê? Maiores. Coisas maravilhosas. Eu estou ajudando ainda mais pessoas. Mas o meu coração está como? A minha vida está como? Não, mas eu tenho feito caridade. Mas se o seu coração estiver rancoroso, você não perdoa, a sua adoração não está subindo a Deus. Você pode fazer muitas obras. Você pode fazer muitas coisas. Mas o que Deus quer dentro de você é o quê? É o seu coração. É maravilhoso você fazer coisas para Deus. É maravilhoso você ajudar outras pessoas. Mas ainda melhor você estar com o coração limpo e quebrantado e cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. É isso que Deus quer em cada um de nós. É isso que Deus busca em cada um de nós. E falando, olha, eu sei as tuas obras. Eu sondo as mentes e os corações. Eu sei quando você está totalmente entregue a mim e eu sei quando você não está. Deus sabe quando você não está num dia bom. Deus sabe quando você está num dia que você está muito feliz, no outro dia você talvez está muito triste. Deus sabe, Deus conhece os corações. Ele está sondando, Ele olha, Ele observa, Ele vê todas as coisas. Mas Ele está perguntando, e eu? Aonde eu entro nesse coração? Porque aonde Deus entra, Deus faz o quê? Faz uma limpeza. Deus tira a mágoa, o ressentimento, a dor, Deus tira o choro. Deus tira todas as coisas.
O que está machucado, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Mas Ele precisa entrar. Nós precisamos aceitar que Deus entre no nosso coração para nos mudar, para nos transformar, para mudar cada um de nós, para que nós não sejamos pegos nessas falsas doutrinas. Nós sejamos pegos nessa situação que fala, não, mas você pode fazer o que você quiser, que Deus aceita. Ele aceita aquele que está com o coração quebrantado, que está com o coração sabendo que Deus é com ele, sabendo que Deus é o que transforma, Deus é que liberta. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a nossa vida é totalmente dependente de Deus. Satanás é um anjo de quê? Você lembra que Satanás era? Lúcifer é um anjo de quê? De luz, não era isso? Grande anjo, poderoso anjo de luz. Ele se disfarça como um anjo de luz. Ele sabe como é ser um anjo de luz. Pequenas coisas que nos tiram do caminho estão o quê? Disfarçadas em coisas da luz, em coisas de Deus. Estão disfarçadas em coisas que nós poderemos continuar fazendo. Em coisas que nós poderemos continuar fazendo e aquilo tem nos tirado do caminho do Senhor. Tem nos movido para longe de Deus. Tem nos feito situações que não deveríamos estar fazendo. Lá em 1 Timóteo diz que nos últimos tempos muitos cairiam em situações, porque duvidariam da fé, mostrariam situações que você olhasse e você falasse, não, ele está certo. E nós começamos a nos distanciar do caminho do Senhor. Porque esse anjo de luz, disfarçado de luz, mostrou outro caminho, e na nossa fraqueza, na nossa de acharmos que não tem nada a ver, pode fazer, pode continuar fazendo o que está fazendo, que não vai acontecer nada. Nós caímos nessas situações porque nós não estamos totalmente firmados na palavra de Deus. Nós começamos a ouvir qualquer um. Nós começamos a ouvir o que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós começamos a ouvir o que outros lobos em pele de cordeiro dizem ao nosso respeito. Nós começamos a ouvir e esquecemos da adoração verdadeira em santidade e fidelidade. Ele diz o seguinte, continua dizendo, darei a cada um de vós segundo as vossas o quê? Obras. Segundo as vossas o quê? Obras. Segundo aquilo que nós fazemos. Muitos de nós queremos ser abençoados. Você quer ser abençoado? Você quer coisas boas de Deus na sua vida? Você quer coisas maravilhosas de Deus na sua casa, na sua família? Todos nós queremos, não queremos? Mas Deus abençoa segundo as vossas obras. Lembra o que ele falou do dízimo e da oferta? Se você vai deixar no altar o seu dízimo, a sua oferta, mas seu coração está o quê? Sujo. Se você está brigado com o seu irmão, ele fala o quê? Olha, vai lá e que faz o quê? Se reconcilie com o seu irmão. Volte a falar com ele. Purifica o quê? O seu coração. É isso que ele está dizendo. Olha, se você está fazendo certas coisas, suas obras são bonitas. Mas o coração precisa estar o quê? Purificado. O coração precisa estar totalmente entregue a Deus para a adoração verdadeira. A adoração verdadeira é você andar em santidade e fidelidade com Deus. Essa é a adoração verdadeira. É quando você anda, não é somente quando você está aqui. Lembra que eu falei? Não adianta nós colocarmos o nosso paletó, nossa melhor roupa, estarmos aqui no domingo, mas se na segunda-feira, saindo daqui já, no domingo, você já faz coisas que não deveria. E eu sei que tem coisas que prendem você. Eu sei que tem coisas que você talvez não queria mais, mas isso prende você.
Mas hoje é o dia que Deus vai destravar você, Deus vai destravar a sua vida. Porque tem situações que prendem as pessoas. Tem situações que prendem você e colocam você cada vez mais para baixo. Porque você não queria fazer, mas você está preso. Porque você caiu em certas situações que não deveria fazer. E isso pode ser muitas coisas. Tem gente que bebe, até se embriagar, cair pelas ruas. Tem gente que fuma, tem gente que usa drogas. Mas é só uma cervejinha. Tem alguns que estão lutando contra isso. Tem pessoas que lutam contra isso. Porque elas não querem mais, mas não tem força para sair. Porque somente Deus é que te dá força para largar isso. Nós temos que se apegar a Deus. Você tem que se apegar a Deus. Você tem que buscar a Ele, se entregar a Ele, lutar com todas as suas forças e todo o seu coração. Porque certas coisas nos levam para distante de Deus, nós vamos achando que não tem nada a ver. Mas tem pessoas lutando na sua família, na sua casa, por essa situação, querendo largar, querendo abandonar. Mas hoje é o dia que Deus vai te usar e vai te renovar e vai te transformar. Se você está lutando contra alguma coisa, você pode ter certeza que hoje é o dia que Deus vai mudar a sua vida. Hoje é para romper. Hoje é para você sair daqui de outra maneira. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, mas Deus quer fazer algo na sua vida, através de você. Quando você entender, quando você abrir o seu coração, Deus vai te usar da maneira que você jamais imaginou que Ele usaria. Mas deixe Ele entrar na sua vida hoje. Deixe Ele mudar o seu coração hoje. Deixe Ele transformar a sua vida hoje. Lembre-se, quando Deus entrar, Ele vai tirar tudo de errado que está na sua vida. É para te transformar. É para mudar você. Abandone os nossos caminhos. Abandone as situações erradas e viva o novo que Deus tem para cada um de nós. Escolha viver com Deus. Ele fala, olha, as suas obras são bonitas, mas eu só vou abençoar vocês. Vocês só terão a salvação quando vocês estiverem e saberem que o som do coração de cada um de vocês, a mente de vocês, você pode ter certeza, eu estou analisando as tuas obras e você será recompensado segundo as suas obras. O coração tem que estar limpo. Ele continua dizendo, versículo 24: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não a conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ele está falando que, olha, Satanás está tentando enganar. Satanás está tentando tirar você do caminho. Está querendo te mostrar coisas que seriam mais fáceis. Mais fáceis de suportar. Seria maravilhoso, não seria? Se você pudesse fazer o que quisesse, no final você iria para o céu. Todos querem facilidade. Todas as pessoas querem isso. Não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso buscar a Deus. No final, eu estou no céu. Para a glória de Deus, amém. As pessoas querem isso. Elas não querem ter um caráter verdadeiro, elas não querem buscar a Deus, elas não querem se ajoelhar diante de Deus, clamar por Ele. Não. Ele está falando, olha, essas doutrinas de Satanás que você tem, jogue isso fora. Retenha o que é bom, até o quê? Até que eu venha, até que nós nos encontramos aqui aonde? Na glória celestial. Retenha o que é bom. Retenha aquilo que Deus está dando para você e não aquilo que Satanás está colocando na sua vida. Ele fala, versículo 26, e o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regueirá, e será quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o quê? O que toda língua confessará? Que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Que Jesus Cristo é o que transforma. Que Jesus Cristo é o que cura.
que Jesus Cristo é o que muda vidas. Jesus pode te curar hoje. E Ele quer te curar hoje. Jesus quer te transformar hoje. E Ele vai te transformar hoje, se você querer ser transformado. Se você querer mais de Deus hoje. Se você entender que só Jesus é o que cura, é o que liberta, é o que transforma situações, é o que transforma vidas. Aí sim, Ele colocará sobre você a sua bênção. Ele fala, olha, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito o quê? Diz à igreja. Nós temos que entender, compreender, examar. Nós queremos que olhar, entender aquilo que Deus tem de cada um de nós. Porque a nossa vida tem que ser entregue somente em uma verdade. A verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus que muda corações, que muda vidas, que transforma seres, que transforma aqueles que se sujeitam à palavra de Deus. Se você se sujeitar, se você se entregar, você pode ter certeza que Jesus estará na sua vida e nenhum mal vai poder lhe atingir. Porque muitos têm sofrido. Porque muitos têm padecido certas situações, parece que as coisas nunca melhoram. No mundo tereis tribulações, não terei tribulações? Mas ele fala o quê? Eu venci o mundo. Continuem firme. Mas por que muitos desistem da caminhada? Por que muitos desistem de continuar vivendo sua vida com Deus? Porque estão nessas falsas doutrinas. Não estão totalmente firmes na palavra de Deus. As obras são muitas. Mas como é que está o coração? Está cada vez mais distante de Deus. E quando Satanás aperta, a pessoa faz o quê? Espana, não é isso que acontece quando você está com parafuso? Você vai ali rosquear o parafuso, você aperta tanto que espana ali a cabeça do parafuso, você não consegue mais fazer, não consegue mais apertar e nem mais o quê? Soltar, está preso. O que acontece com muitos de nós começamos bem, fazendo as boas obras, mas não desistimos em meio a situações complicadas. Certas situações mudam totalmente a sua vida. Lembra como é que foi com Abraão? É minha irmã. Não tem nada a ver. Pode possuí-la, é minha irmã. Era mentira que era irmã? Não, né? Ela era meia irmã dele. Mas ali ela estava como esposa dele. Assim são as falsas doutrinas. Não vai achando você que as falsas doutrinas são totalmente contrárias ao que diz a Bíblia. Eles pegam um trecho da Bíblia, usam e falam que aquilo dali é o certo, mas distorcem o que diz a palavra de Deus. Nós vamos aceitando, nós vamos vivendo, nós vamos deixando aquilo dali cada vez mais enraizado em nós. Nós esquecemos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não é somente as obras, mas é um coração verdadeiro, um coração entregue ao Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo. Olhe para dentro de você. Veja o que você está fazendo ou está pensando em fazer. Deixe de fazer aquilo que te afasta de Deus. Deixe de fazer aquilo que está enganando você mesmo. Porque, como eu falei antes, tem pessoas que lutam contra a pornografia, tem pessoas que lutam para parar de beber, tem pessoas que lutam para parar de fumar, para parar de usar droga. Tem ou não tem? Tem pessoas que lutam contra isso. Mas tem pessoas que sabem o que está fazendo, mas mesmo assim, continua fazendo. E acha que só o ato de você vir fazer as boas obras de Deus aqui na igreja está te salvando. Sinto muito dizer hoje, mas Deus não olha somente você vir. Deus olha o quê? O seu coração. E Deus está olhando para você hoje. Não é somente as obras, mas é o seu coração que você está fazendo.
Se você quer se libertar hoje, se você quer mudança de vida hoje, clame a Deus, busque por Ele. Hoje é dia de mudança, dia de transformação. É dia que Deus quer nos mudar. É como a luz o quê? Da aurora. Vai brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. É isso que Deus causa dentro de nós. É a nossa mudança. Cada dia mais nós vamos mudando, sendo transformado dia após dia, até que seja dia perfeito. É uma transformação diária de cada um de nós. E Deus quer te transformar. Deus quer te mudar. Deus tem caminhos melhores para você. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, ó, Deus tem caminhos melhores para você. Dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ela que está aí do seu lado. Fala assim, Deus tem caminhos melhores para você. E Deus quer que você entenda e compreenda isso. Ele corrige aqueles que faz o quê? Que Ele o ama, que Ele o quer. E Deus luta por cada um de nós. Deus não quer ver Satanás reinando sobre nossa vida. Muito pelo contrário. Ele quer Ele reinando, Ele quer Ele que seja adorado, Ele que seja buscado. Ele está batendo na nossa porta hoje e fala, olha, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Eu vou mudar a sua vida. Mas deixe Ele entrar. Continue lutando para buscar cada vez mais a Deus, para se entregar cada vez mais, e você pode ter certeza, Deus mudará a sua vida. Ele vai mudar a sua casa, a sua família. Fique firme com Deus, fique firme na fé, continue buscando em obediência, santidade e fidelidade. Lembrando sempre que as obras, sem a verdade, sem a fidelidade, sem a santidade, Deus não se agrada. Mas saiba que aquele que guardar os seus mandamentos, guardar a verdade, guardar a palavra de Deus, você viu que Ele mesmo irá abençoar, que você pode ter certeza que a salvação está garantida lá no céu para a eternidade. Amém? Entenda e compreenda. Deus é com você em todos os momentos. E jamais vai deixar você para trás, a menos que você não queira mais Ele. A menos que você comece a andar nos seus próprios caminhos e esqueça os caminhos que Ele tem para cada um de nós. Deus tem planos maravilhosos para você. Você vai passar por situações difíceis? Vai. Mas coisas boas Deus tem para nós. Mas nós temos que ser valentes, continuar guerreando, lutando, para que cada vez mais nós sejamos transformados por Cristo Jesus. É isso que Ele quer de cada um de nós. Transformação, mudança. Você não pode ser a mesma pessoa quando você entrou na igreja, você não pode ser a mesma pessoa hoje. Se você está entrando hoje, a primeira vez aqui, amanhã você já tem que ser outra pessoa. Uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais parecida com o Evangelho de Cristo na sua vida. As pessoas têm que ver Jesus dentro de você. Porque é isso que Jesus quer, morar em nós. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Não tolere o espírito de Jezabel, o espírito da enganação, que te engana, te coloca em caminhos que você não deveria estar andando. Mas coloque Deus dentro da sua vida e Ele irá te transformar. Amém?